E olha o que o senhor Fernando Haddad, o nosso futuro ministro da Fazenda, o grande economista do Lula, o grande economista mainstream, que vai comandar a economia do Brasil a partir do ano que vem, olha o que ele quer fazer: acabar com o teto de gastos. Quem esperava algo diferente disso? Quem imaginava qualquer outra coisa do poste do Lula, desse ser, dessa entidade totalmente subserviente ao Lula, que é o senhor Fernando Haddad, que não entende absolutamente nada de economia? Não me surpreende, provavelmente não te surpreende também. Ele vai falar que isso aqui é para financiar programas sociais. Claro que ele vai falar isso, para dar Auxílio Brasil, para dar uma vida melhor para os pobres, etc. Mas um verdadeiro motivo é o fato de que o Lula precisa de muito dinheiro para pagar todo o apoio que ele teve na campanha lá. Esse pessoal, ninguém apoia o Lula de graça. Esse pessoal tem que ser muito bem pago. Agora ele já tem 35 ministérios para tocar, então haja dinheiro para fazer essa máquina estatal girar, né? Vamos dar uma olhada aqui breve nessas notícias. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu projeto. Se inscreva nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nas opiniões do senhor Fernando Haddad, o nosso ministro da Fazenda. Primeiro, ele disse que o teto de gastos atual era uma saída precária e que não era sustentável. Ele falou: todo mundo já sabia disso. Não, isso aqui foi concebido como uma coisa sustentável, uma coisa necessária, fundamental. O teto de gastos foi criado porque o Brasil não poderia continuar caminhando da forma que ele estava caminhando antes. Era preciso colocar uma barreira, uma trava na atuação do Estado, porque senão não haveria dinheiro que fosse suficiente para sustentar a máquina estatal. Era necessário frear o ímpeto do crescimento do Estado. Então, não apenas isso aqui era uma saída definitiva, era algo necessário, definitivo, como todo mundo sabia que era o único caminho que poderia ser tomado. Então o senhor Fernando Haddad que já começou errado nessa história aqui. Mas ele não falou que vai poder gastar o que quiser, vai ter um cheque em branco, não. Eles vão ter uma nova âncora fiscal, vai ser um novo modelo, não vai ser o teto de gastos antigo, vai ser um novo modelo. Sabe, né? O Fernando Henrique Cardoso, aquela equipe econômica lá da época do Itamar Franco, que começou lá no Itamar Franco, eles foram colocando ali o tripé macroeconômico brasileiro, né? O terceiro pé só veio no governo do Fernando Henrique mesmo, mas eles compuseram o tripé macroeconômico, conseguiu estabilizar a economia do país, né? O que o senhor Guido Mantega, no final do segundo mandato do Lula, lembre-se que o Guido Mantega foi ministro também do Lula, ele é mais lembrado da época Dilma, mas ele começou lá atrás com Lula. O que ele fez? Ele chutou o tripé macroeconômico para o alto e falou: agora nós teremos uma nova matriz macroeconômica, que nós vamos trazer uma nova forma de conduzir a economia do país, e foi o desastre terrível que foi. Então esse papo aqui de nova âncora fiscal é a repetição do que o Guido Mantega fez lá atrás com a matriz econômica. Então é a mesmíssima coisa. Falam que é um novo modelo aqui de controle fiscal do governo, na verdade não é controle nenhum, é a gastança total que nós já esperávamos por parte do PT. Fernando Haddad, é claro, diz que ele apoia a existência de um Estado forte, né? Se esperava o quê? Que ele fosse um minarquista? Naturalmente que não, né? E ele disse aqui que a responsabilidade fiscal é parte da responsabilidade social. Isso aqui pode até fazer um pouco de sentido, se você para pensar, né? Porque se você deteriora a economia do país, não há nada, né? Não sobra nada para você fazer em outras áreas, né? Se você acaba com a economia da nação, então você não tem dinheiro para nenhum outro ministério. Você não tem dinheiro para educação, você não tem dinheiro para saúde, você não tem dinheiro para construir estrada, você não tem dinheiro para dar Auxílio Brasil, não tem dinheiro para fazer nada. Então é claro que dentro ali da necessidade social no país, a questão fiscal é extremamente importante, é o que faz tudo gravitar ao redor disso aí. Mas não é isso que ele está querendo dizer nas entrelinhas aqui. O que ele quer dizer é que a responsabilidade fiscal tem que estar submetida à responsabilidade social. Ou seja, se há uma necessidade social, responsabilidade fiscal tem que deixar um pouco o protagonismo e um pouco para o canto. Falei vários vídeos atrás a respeito dessa minha percepção do tema. Qual é o ponto em questão aqui? Se tudo o que é social, tudo o que é necessidade social, permite que você fure um teto de gastos, que você viole a responsabilidade fiscal, isso significa que essa responsabilidade sempre vai ser violada, porque tudo pode ser tratado como um gasto social. Todo mundo vai pensar primeiro, não, a necessidade
de saúde pública, ou educação, mas aí pessoas vão colocar educação superior nisso aí, outras vão colocar a questão lá do CAPES, né, que estava sem dinheiro recentemente, vão colocar isso também como uma necessidade social, outros vão falar aí que cultura é necessidade social, então você vai colocando tudo aí nessa definição genérica, fazendo com que tudo isso passe pelo rombo no teto de gastos também, uma vez que você abre essa exceção para questões sociais, tudo se tornará uma exceção. Enquanto o senhor Fernando Haddad fica justificando o motivo pelo qual ele quer acabar com o teto de gastos, dizendo que vai haver responsabilidade social no governo Lula, nós temos esse tipo de notícia aqui por parte do futuro ministro da Casa Civil aqui, que é o Rui Costa, né, que é um governador petista aí, ex-governador, no final do ano vai se tornar ex-governador, vai assumir essa pasta aqui, que no passado foi comandada por pessoas como José Dirceu e Dilma Rousseff, né? Você lembra bem dessa história aqui, você sabe bem qual é a capivara de quem ocupa essa pasta aqui da Casa Civil de um governo petista. E ele mencionou que nós teremos nada menos que 35 ministérios no governo Lula. Olha que absurdo! Isso aqui são 12 ministérios a mais do que no governo Bolsonaro. Olha só que absurdo, que coisa assim esdrúxula, 50% a mais do que havia antes, né? Nós tínhamos aí 23 ministérios, vai aumentar 12, então estamos falando de um aumento de 50% aí no total de ministérios no governo Lula. Olha que eu não tenho palavras para descrever o grau de insanidade econômica que é isso aqui, mas é o que eu sempre falo, o Lula recebeu apoio de um monte de gente, ninguém apoia o Lula de graça, fique claro isso. Artista, jornalista, político, você acha que eles apoiam o Lula de graça, por convicção? Não, esse pessoal ganha muito dinheiro para isso, todos eles contavam com a vitória do Lula para enfiar a mão nos cofres públicos, no dinheiro que é roubado de mim e de você. Então o que o Lula faz? Ele tem que criar um monte de ministérios aí, à torta e à direito, para ir encaixando todas essas pessoas aí com as quais ele tem algum tipo de dívida a ser paga, né? Então ele recriou um monte de ministérios que existiam antes, ele criou novos, nunca existiram antes, desmembrou ministérios que o Bolsonaro havia aglutinado ali, enfim, fez aquela farra que a gente já esperava, aquela loucura, aquele trem da alegria, colocando todo mundo aí embalado pelo dinheiro estatal, né? Isso é mais coisa ainda do que o Lula teve lá no começo do primeiro mandato dele, quando ele entrou em 2003, né? Foi eleito em 2002, entrou em 2003, ele tinha 34 ministérios naquela época, agora ele tem 35, vai desmembrar vários dos ministérios, tem uma desculpa esfarrapada para isso aqui, não, porque nós precisamos planejar melhor o futuro do país, precisamos fazer a gestão estatal melhor, esse monte de bobagem, esse monte de besteira, todos nós sabemos o que isso aqui significa. Significa dar emprego pra gente que apoiou o Lula, para esses apaniguados, para todos esses que estão cobrando agora a dívida do apoio à campanha do Lula, porque eu volto a dizer, ninguém apoia o Lula de graça. E aí o que acontece? Acontece que essa conta tem que ser paga. Como? Se você já tem um orçamento totalmente estrangulado. Como é que você paga essa conta? Simplesmente acabando com o teto de gastos. Pronto, agora não tem limite. Eu posso colocar quantos ministérios eu quiser, vou chutando a dívida pública lá para cima, vou imprimindo dinheiro para rolar a dívida aí, a inflação vai galopar, mas e daí? Eu não tenho mais barreiras, não tenho mais travas, não tenho mais entraves a essa minha ação, e é assim que o barco vai sendo tocado. Por que você acha que o Lula não colocou um Henrique Meirelles nessa história, um Armínio Fraga, um Pércio Arida? Por que ele colocou esse poste, esse indivíduo aqui, sem personalidade, esse cara que não tem opinião própria, simplesmente porque ele queria um ministro da Fazenda que fizesse exatamente isso aqui, se dobrasse totalmente, fosse subserviente a ele e entregasse a economia do país direto para as vontades do presidente da República. Lula não queria governar com um ministro da Economia ou ministro da Fazenda travando cada um dos seus passos. Ele queria agir com total liberdade para fazer o que bem entendesse, e na pessoa de Fernando Haddad, ele achou aquilo que ele mais queria. Mas aí, o que você achou dessas duas notícias? Você se surpreendeu com essa declaração do Haddad? Você se surpreendeu com o número de ministérios que vai ter no governo Lula? Ou você já esperava isso tudo? Colabore com o debate, deixe aí embaixo o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.